Nos últimos meses, quem acompanha notícias de Portugal percebeu que o tema imigração tomou conta do noticiário. Em 2025, o parlamento aprovou o chamado Pacote Anti-Imigração, uma reforma na lei dos estrangeiros. Ela tem impacto direto na vida de milhares de brasileiros que moram em Portugal e também daqueles que ainda sonham em fazer essa mudança. O assunto não poderia ser mais sério, porque mexe com vistos e reagrupamento familiar. Também atinge oportunidades de trabalho e até a forma como os estrangeiros são vistos. É uma mudança que atravessa a vida de quem já está lá e de quem pensa em migrar. E para os brasileiros, o efeito é imediato. Portugal sempre foi um dos destinos preferidos dos brasileiros. A língua em comum, a sensação de segurança e a presença de uma grande comunidade ajudam. A chance de se integrar à União Europeia também é um atrativo, mas o fluxo constante de imigrantes começou a gerar pressões internas. De um lado, setores da sociedade reconhecem os imigrantes como essenciais para a economia. Uma grande verdade. Do outro, partidos políticos usaram a imigração como arma eleitoral. Eles passaram a culpar estrangeiros por problemas de moradia, saúde pública e segurança. O que também é verdade. Foi nesse clima de disputa política que nasceu a nova lei. Essa aprovação não surgiu do nada. Em meados de 2025, houve uma primeira tentativa de mudança. O Tribunal Constitucional barrou alguns pontos, forçando ajustes. O governo então reapresentou a proposta com apoio da extrema-direita. Dessa vez, passou. E a partir de setembro de 2025, a nova lei começou a valer. Ela trouxe mudanças profundas no sistema migratório. E os brasileiros estão entre os grupos mais afetados. O primeiro ponto é o visto de procura de trabalho. Antes, era o passaporte da esperança para milhares de brasileiros. Com ele, a pessoa chegava e tinha 120 dias para procurar emprego. Se conseguisse, podia transformar em residência. Agora, a regra mudou. Esse visto foi restringido apenas a profissionais altamente qualificados. Não basta mais ter vontade de trabalhar em Portugal. É preciso diploma ou experiência em áreas estratégicas: saúde, tecnologia, engenharia e setores com falta comprovada de mão de obra. Só esses perfis terão acesso ao visto de procura. Na prática, a porta se fechou para quem não tem essa formação. O sonho ficou mais distante para muitos brasileiros. Outro ponto é o título de residência CPLP. Durante anos, muitos acreditavam que bastava entrar como turista e depois pedir esse título. Era um atalho usado por muita gente para se legalizar. Isso não é mais possível. Pela nova regra, o CPLP só pode ser solicitado por quem entrou com o visto correto. Ou seja, o pedido precisa ser feito no Brasil, ainda no consulado. Não existe mais a opção de resolver a situação já em Portugal. Essa mudança derruba um dos caminhos mais usados pelos brasileiros. O reagrupamento familiar também mudou. Agora é necessário ter 2 anos de residência em Portugal para pedir. Existem exceções como filhos menores, mas a regra geral é mais rígida. E a AMA ganhou até 9 meses para analisar cada processo. Isso significa que os pedidos podem demorar muito mais, e ainda há a possibilidade de prorrogação em casos especiais. Ou seja, trazer a família ficou mais burocrático e demorado, algo que impacta diretamente no planejamento de quem já mora em Portugal. Essas mudanças atingem os brasileiros de forma direta. Muitos usavam exatamente esses caminhos: turista para CPLP, procura de trabalho e reagrupamento rápido. Agora, todos esses atalhos estão praticamente bloqueados. Planejamento virou a palavra-chave para quem sonha em migrar. Outro detalhe é o histórico de irregularidade. Antes havia mais flexibilidade para regularizar quem já ficou sem documentos. Agora esse passado pesa muito. Brasileiros que já estiveram ilegais podem ter mais dificuldade em novos pedidos. A lei também exige mais integração. Não basta morar em Portugal, é preciso se adaptar. Estrangeiros terão que comprovar conhecimento de língua e valores culturais. Esses pontos podem ser cobrados até na renovação da autorização. Esse endurecimento ele é reflexo da pressão política. A extrema-direita cresceu nos últimos anos
e trouxe a imigração para o centro do debate. O partido Chega foi um dos mais ativos nessa pauta, e o governo aprovou o pacote com apoio dessa base. Para os brasileiros, a mensagem é clara: o improviso acabou e o jeitinho não funciona mais. Agora é necessário planejar, escolher o visto certo e se preparar. Cada perfil precisa de uma base legal forte, seja D1, D2, D3 ou D4. O impacto social também é visível. Muitos brasileiros já em Portugal vivem seguros com o futuro. Quem tinha processos simplificados teme perder direitos. Enquanto isso, parte dos portugueses acredita que a lei vai organizar a imigração. A lei também trouxe mudanças técnicas. Foram adicionados controles como o SIS, que monitora entradas e saídas. O uso de biometria passou a ser reforçado. E os prazos de notificação, em casos de permanência ilegal, ficaram mais rígidos. Embora esses pontos não apareçam muito no noticiário, eles importam. Mostram que Portugal quer fechar brechas em todas as etapas. Da entrada até a saída dos estrangeiros, o controle será maior. É um cerco completo ao processo migratório. Resumindo a primeira parte, o pacote Anti-Imigracá fechou portas que antes estavam abertas, criou novas barreiras e tornou a vida mais difícil para quem improvisa. E o impacto recai diretamente sobre os brasileiros, a maior comunidade estrangeira em Portugal. Se a primeira parte mostrou as mudanças na lei, agora vamos falar dos impactos práticos. A forma como brasileiros vivem em Portugal ou planejam migrar mudou muito. O mercado de trabalho continua aberto em algumas áreas, mas as exigências ficaram mais altas. As empresas agora sabem que precisam contratar estrangeiros já com o visto certo. Na saúde, a falta de enfermeiros e cuidadores é enorme. Hospitais e lares de idosos contratam constantemente. O salário líquido varia entre 1.100 e 1.300 euros, mas só consegue a vaga quem chega com o visto de trabalho já aprovado. Na construção civil, a demanda também segue forte. Lisboa, Porto e Algarve estão cheios de obras e precisam de pedreiros, eletricistas e pintores. O salário líquido médio fica entre 1.000 e 1.200 euros. Mas, mais uma vez, sem contrato prévio e visto correto não há como se regularizar. O turismo e a hotelaria continuam importantes para a economia portuguesa. Restaurantes e hotéis precisam de funcionários, principalmente no verão. Mas a lei fechou a porta para quem entrava como turista e depois conseguia papéis. O salário é próximo do mínimo, mas gorjetas ajudam a complementar. Na área de tecnologia a situação é diferente. Portugal quer atrair profissionais altamente qualificados em TI e engenharia. Para esses, a lei pode até ser positiva, porque cria regras mais claras. Os salários variam entre 2.000 e 3.500 euros líquidos em empresas multinacionais. Existem ainda vagas em serviços gerais, como limpeza, logística e entregas. Elas pagam perto do salário mínimo, mas são um primeiro passo. Muitos brasileiros começam assim, para depois buscar oportunidades melhores. Agora, no entanto, o processo é mais burocrático e exige visto antes. Onde procurar essas vagas? O LinkedIn continua sendo uma das ferramentas principais. Sites locais como Neta Empregos, Sapo Emprego e Indeed Portugal também ajudam. Mas é preciso cuidado, porque existem anúncios falsos e até golpes. Uma dica importante é usar o modelo de currículo Europas. Ele não é obrigatório, mas é padrão aceito em toda a União Europeia. Mostra experiência, idiomas e formação de forma organizada. Isso aumenta bastante as chances de ser chamado para entrevistas. Para entender melhor, vale olhar histórias reais. João, engenheiro de software, conseguiu contrato em Lisboa pelo LinkedIn. Ele ganha 2.800 euros líquidos, mas teve que validar diploma. Hoje mora em Oeiras e diz que a qualidade de vida compensa. Maria, enfermeira de Belo Horizonte, foi contratada em Braga. Ela entrou com o visto D1 e hoje recebe 1.200 euros líquidos. Afirma que o dinheiro não sobra muito, mas a segurança vale a pena. Poder voltar para casa sem medo já muda tudo, conta Carlos, pedreiro de 40 anos, tentou o visto de procura em 2022. Conseguiu trabalho em Lisboa, mas o aluguel consome quase todo o salário. Hoje ele pensa em se mudar para o interior, onde os custos são menores. Ele diz que trabalho nunca faltou,
mas o custo da capital é pesado. Esses relatos mostram que não existe experiência única. Cada cidade, cada profissão e cada pessoa vive uma realidade diferente. O sucesso depende de preparo, planejamento e muitas vezes sorte. E agora também depende do cumprimento das novas regras. Morar em Portugal não é só sobre salário e custo de vida, é também sobre adaptação, cultura e rotina. A língua é parecida, mas não é igual. E o jeito direto dos portugueses pode soar rude para alguns brasileiros. Por outro lado, a comunidade brasileira cresceu muito. Hoje existem mercados, restaurantes e até rodas de samba em várias cidades. Isso cria redes de apoio e ajuda na adaptação dos recém-chegados. Mesmo assim, a saudade da família continua sendo um dos maiores obstáculos. Muitos brasileiros voltam ao país de origem não por falta de trabalho, mas porque não aguentam a distância dos parentes e amigos. Esse lado emocional da migração é invisível nos números, mas pesa muito na decisão de ficar ou voltar. A lei também deixou claro que quer imigrantes integrados. Isso significa aprender a língua, participar da cultura e se adaptar ao dia a dia. Quem não cumprir essas exigências pode ter problemas na renovação da residência. É mais um sinal de que improviso deixou de ser opção. Críticos dizem que Portugal cedeu ao discurso da extrema-direita, que isso pode prejudicar a imagem de país aberto e receptivo. Defensores afirmam que era necessário colocar ordem após anos de aumento de imigrantes. O fato é que o número de estrangeiros quadruplicou desde 2017. Para os brasileiros, a estratégia agora é clara. Defina o visto certo, D1 para contrato, D2 para empreender, D3 para alta qualificação ou D4 para estudar. Monte um dossiê completo com documentos, antecedentes e seguro-saúde. Quanto mais organizado, maiores as chances de aprovação. No fim, morar em Portugal em 2025 continua sendo possível, mas não é mais simples nem rápido como antes. O país fechou portas para o improviso e estreitou o funil da imigração. Só passa quem chega preparado, legal e disposto a se integrar. O sonho continua, mas em novas condições. Portugal ainda precisa de imigrantes, inclusive brasileiros, mas agora só quer quem chega regularizado e com base legal sólida. É o fim do jeitinho e o começo de uma era de planejamento.